Peço por gentileza que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Estamos trabalhando no mês de outubro esse tema da família, onde nós vamos agora pela manhã e à noite concluir, trabalhando o capítulo 15, parábola dos perdidos. E a aplicação do conhecimento, da sabedoria, da revelação aqui contida nesse texto para as nossas vidas, para as nossas famílias, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos. Amém? Encontraram? Lucas capítulo 15, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Aleluia. E murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente, até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Até aqui. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. A ti, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Neste momento tão solene do culto que prestamos a ti, momento em que estaremos expondo as Sagradas Escrituras, a tua palavra, a tua verdade, conceda-nos, Senhor, a graça e a misericórdia do bom entendimento. Que o Senhor me ajude, Senhor, a compartilhar a tua palavra com graça, com verdade, com sabedoria, com justiça, com equilíbrio. E que também as pessoas aqui presentes e aqui nos acompanham pela internet também possam compreender, ter os seus ouvidos espirituais desobstruídos, ter as suas mentes iluminadas e os seus corações aquecidos pela tua verdade, a verdade do teu evangelho. Muito obrigado, Deus, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Como nós vimos aqui, não são 3 parábolas, mas uma única parábola abordada com 3 tipos de experiência diferente. Porque se alguma coisa não ficou bem compreendida na primeira parte, tem a segunda para complementar. E se ainda ficar alguma coisa pendente, tem uma terceira. A ênfase dessa parábola não está no perdido, não está no pecador, mas está no amor de Deus. E o seu comprometimento em buscar aquele que está perdido. Nós vimos aqui 3 tipos de perdido. A ovelha, ela está perdida. Tem consciência que está perdida, mas não consegue encontrar o caminho de volta para o aprisco, para junto do seu rebanho, do rebanho que ela faz parte. Ela tem consciência que está perdida, mas não consegue encontrar o caminho de volta. Se ela soubesse, ela voltaria. Essa ovelha perdida ilustra aquele ser humano que sabe que está perdido. Ele olha para o mundo, para os acontecimentos, para a humanidade, para as notícias, e ele diz: esse mundo está perdido. Mas são tantas portas abertas, são tantos caminhos que o mundo oferece, que ele continua perdido. E ele começa a buscar a resposta para os problemas da humanidade e para os seus próprios problemas nas religiões, porque o que não falta neste mundo são religiões. Deuses e mais deuses, mas ele não encontra. Ele sai buscando, vai de aprisco em aprisco, mas não encontra a resposta, ficando cada vez mais perdido. Tudo que a ovelha consegue fazer é berrar, pedir por socorro. Quem sabe o meu pastor me ouve e vem ao meu encontro. Mas nesse grito desesperado, ela também atrai os predadores, que estão com seus ouvidos atentos e ouvem um grito desesperado de uma ovelha. Os lobos estão aí e se aproveitam disso. Essa é a razão, queridos, porque nós não podemos nos calar, não podemos nos omitir, porque enquanto nos calamos, enquanto nos omitimos, enquanto guardamos secretamente a nossa comunhão com Deus, os lobos estão aí, anunciando salvação, solução, abraçando a ovelha, mas com a intenção de devorá-las, de roubar, matar e destruir.
E a ovelha está perdida. Busca solução também na ciência. Talvez a solução da humanidade esteja na ciência, na cultura, na psicologia, na medicina. Quem sabe assim a humanidade, se a humanidade, se as pessoas tiverem acesso a uma boa educação, quem sabe assim não teremos paz, não consigamos viver em harmonia, em comunhão. E aí ela descobre que não, que a perversidade, a maldade também está entre os cultos. Feliz a ovelha perdida que é encontrada pelo bom pastor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque aí sim ela estará em segurança. A dracma perdida é um objeto. Ela desconhece até o valor que ela tem. Ela não sabe nem o que ela é. É uma coisa. Não tem consciência. Ela não pensa, ela não raciocina. Ela está perdida, mas acha que não. Está em algum canto da casa, perdido, jogado debaixo de um móvel, no meio da poeira. Está perdido. Mas não tem consciência disso. E por não ter consciência que está perdida, ela também não procura ajuda. Procurar ajuda por quê? Eu estou bem aqui no meu cantinho. Ninguém me incomoda. Então, mas está perdida. O fato dela ignorar o seu estado de perdição não a ajuda em nada. Ela vive uma alegria momentânea de quem não se dá conta da sua situação. Mas um dia terá consciência disso, mas aí será tarde demais. Então essa dracma representa as pessoas que estão aí no mundo perdido. E você vai falar, vai dizer que ela está perdida. Ela, não, estou muito bem, obrigado. Me deixa aqui no meu canto. Mas feliz a dracma perdida, que é procurada diligentemente por esta mulher, que no contexto original aqui, aponta para Deus. Mas podemos também adaptar, sem problema algum, sem conflito algum, adaptar para a igreja. Vamos supor que esta mulher é a igreja, buscando as dracmas perdidas que estão por aí. E diz que ela acende a candeia representando aqui a palavra de Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos uma Bíblia, as Sagradas Escrituras. Simbolicamente, pela própria Escritura, luz, é uma candeia, é uma lâmpada que ilumina o nosso entendimento e o nosso coração. Quando as Sagradas Escrituras estão fechadas, essa candeia está apagada. A luz, o conhecimento, a sabedoria, o discernimento, o entendimento que estão aqui, não passam para cá. Não passam para a minha cabeça automaticamente. Eu tenho que lê-la, eu tenho que estudar, eu tenho que meditar para ter a minha mente iluminada, ter a minha vida iluminada. Quando eu abro, eu acendo a candeia. E quando eu leio, eu vejo também a minha situação, eu vejo o meu estado. E também eu consigo ver as dracmas perdidas. E o terceiro exemplo aqui, o do filho perdido. A princípio, ele está bem na casa do pai.
mas está bem tratado, está bem cuidado, mas está incomodado. Na casa do pai tem muitas regras. É um pai zeloso, que orienta. Diz, meu filho, não vá por esse caminho, meu filho, não faça isso, meu filho, faça assim. Mas o jovem impetuoso, não. Ele quer trilhar o seu próprio caminho. Ele quer descobrir a vida. Ele não leva em consideração o conselho dos seus pais, do seu pastor ou do Supremo Pastor. É criado num lar cristão. Foi criado. Mas chega uma hora da vida, eu não sei não. Eu quero descobrir o mundo. Eu quero viver o mundo. E ele vai. E sai. Feliz da vida. E nos primeiros dias, tudo é lindo e maravilhoso. Tudo perfeito. A vida que eu sempre quis. Até que as coisas começam a mudar. E vai mudar. Porque o mundo é assim. E aí sobrevém uma fome. Ele já não tem mais nada. Dissipou tudo. Vivendo dissolutamente. Inconsequentemente. Gastou cada centavo. Precisa trabalhar. Mas num ambiente de fome não existe trabalho. E quando consegue é um subemprego, um subtrabalho e salário não dá nem para se sustentar, não dá nem para comprar comida. E aí vai cuidar de porcos, um trabalho considerado imundo para um judeu. Porcos. Ser pastor de ovelhas, não. É algo digno, honroso. Mas pastor de porcos, não. Inconcebível. E lá, perdido, ele cai em si. E aí ele já consegue enxergar o seu pai com outros olhos. Meu pai não era rigoroso como eu pensava, como eu dizia. Meu pai é um homem bom. Meu pai é um homem justo. Ele quer o meu bem. Ele me ama. Eu julguei meu pai errado. Eu julguei Deus errado. Eu julguei a igreja errada. Levantar-me-ei, me encontrarei com meu pai, e ele ensaia um discurso e assim ele faz. Então temos aqui aquele que está perdido, sabe que está perdido, mas não sabe o caminho. Cabe a nós, que já conhecemos o caminho, apresentar esse caminho para essas ovelhas perdidas. As dracmas não têm consciência, mas cabe a nós alertarmos, falarmos do seu valor. Olha, o mundo pode não te valorizar. Para o mundo você pode ser um Zé Ninguém. Mas para Deus você tem muita importância. E também esse filho perdido, que na verdade não são dois, não é apenas um, são dois. Um perdido no mundo e um perdido dentro da casa do Pai. Hoje pela manhã estaremos desenvolvendo a primeira e a segunda parte dessa única parábola. A parábola do filho perdido ficará para a noite. Então vamos voltar ao texto, Lucas 15, versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas havia ali também, ouvindo Jesus, um outro grupo, que não buscava uma resposta, não buscava ouvir uma palavra para uma mudança de vida, para uma novidade de vida. Uma palavra que pudesse fazer com que eles encontrassem uma resposta para os seus problemas. Havia um grupo ali que se julgava muito bem.
Eu não preciso ouvir esse pregador, eu não preciso ouvir esse Jesus. Mas por que que eles iam lá? Para criticar, não para aprender, não para serem transformados, porque eles se julgavam justos. Eu não tenho que aprender. O que que esse filho de carpinteiro tem para me ensinar? O que que esse falso mestre tem para me oferecer? Eu não preciso. Mas sempre estavam lá, lendo os evangelhos. Esse aqui é apenas mais um dos textos. Mas lendo os evangelhos, qualquer um dos 4, veremos que esse grupo sempre estava presente para censurar qualquer coisa, criticar qualquer coisa que Jesus falasse ou fizesse. Se Jesus curasse num dia de sábado, Jesus era criticado. Se Jesus pregasse o amor, o perdão, ele era criticado. Tudo que Jesus falava, mas eles faziam questão de estar ali acompanhando, ouvindo. Havia também um terceiro grupo, que esses 2 versículos aqui não apresentam, mas provavelmente estavam ali. Outros textos falam desse grupo, do grupo dos curiosos. Que, Jesus está ali, Jesus é aquele curandeiro, que faz milagres. Vamos lá. Mas ele ia, não porque achava que tinha necessidade de ouvir Jesus. Também não ia para criticá-lo. Ele estava em outra vibe, como diz. Mas eles iam por curiosidade, entretenimento. Não tinha TV, não tinha internet, não tinha Netflix naquela época. Então, eles buscavam entretenimento onde tivesse. Jesus está passando por aqui, ele está ali. Então vamos lá, vamos ver se vai acontecer algum milagre. Vamos ver se alguém vai ser curado. Quem sabe ele multiplica pão e peixe, a gente faz uma boquinha também. Só com essa finalidade. Então tinha aqueles que buscavam Jesus no desejo, na fome, na sede, de serem transformados pela palavra desse Jesus. Tinha os curiosos e tinha os críticos. Hoje, domingo, nos 4 cantos do nosso planeta, quer seja a igreja grande ou pequena, seja rica ou pobre, seja uma igreja tradicional ou renovada, pessoas estão presentes nessas igrejas, outros assistindo pela internet, e esses 3 grupos estão presentes. Então, aqueles que vão à casa do Senhor com esse desejo no coração: Senhor, que hoje eu possa ouvir uma palavra que transforme a minha vida, que abra os meus olhos, que me dê sentido, que eu possa entender o que eu estou fazendo aqui. O que o Senhor deseja de mim? Tem os curiosos e tem os críticos, que vêm apenas para ouvir e criticar. Hoje, existe uma corrente, um grupo muito grande dos críticos, que estão na internet, assistindo os cultos, para ver o que os pastores vão falar, o que vai... Porque aí, dependendo do que ele falar, vou meter um processo. Igualzinhos o que os fariseus, os escribas e saduceus faziam. Eles iam ouvir Jesus na intenção de processá-lo, de acusá-lo contra a lei de Moisés, acusá-lo de blasfêmia. E não mudou, continua. Então, nesse momento, eu tenho que me questionar e, com todo carinho, com todo amor, com todo respeito, perguntar para você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui presente, você que nos acompanha, em qual grupo você pertence? Você faz parte desse grupo de pessoas que se reconhecem como um pecador,
alguém que necessita de Deus, ou dos curiosos, ou dos críticos. E aí cabe uma autoanálise. Mas louvado seja Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por esse primeiro grupo, formado por publicanos e pecadores, que aí engloba todo tipo de pecado, que vão ao encontro de Jesus, hoje se levantaram para ir à igreja, independente de serem já crentes de anos ou não, mas com a intenção, com o desejo de serem abençoados com uma palavra libertadora. Aleluia. Versículo 3. Então, ciente disso, das críticas que os fariseus e escribas estavam... Olha, ele recebe pecadores, isso é um absurdo. E não só recebe, mas ele come com eles, ele anda com eles. Jesus, ele se relacionava com os pecadores não para participar do pecado daqueles, mas para transformá-los, para libertá-los, para salvá-los. O médico não anda com os doentes para ficar doente. O médico vai ao encontro dos doentes para curá-los. A igreja não tem que ir ao encontro do perdido e ficar perdida. Mas observem, queridos, quantos ministérios, quantas igrejas, quantas lideranças, para ficar bem com o perdido, age como perdido. E não é isso. E aí, versículo 3. Então, por causa disso, e aí, vendo os evangelhos, nós vimos quanta contribuição os críticos trouxeram para nosso bem. Aí eu tenho que admitir e concordar com Paulo quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Essa parábola dos perdidos, a princípio ela não existiria se não fosse pelos críticos. Essa parábola é uma resposta de Jesus aos críticos. Viram a contribuição que eles deram sem querer? Hoje nós temos essa parábola riquíssima aqui, para contextualizar e aplicar nas nossas vidas, nos nossos lares, na nossa igreja. O caso da mulher adúltera, que foi levada lá, eles, com aquele desejo de apedrejar aquela mulher. Se eles não tivessem feito isso, nós não teríamos esse texto. Não teríamos a lição de Jesus, a lição que Jesus deu ali, dizendo: atira a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E tantos outros, tantos outros. Quantas curas de Jesus que foram criticadas e estão registradas nas Escrituras para o nosso bem. Então, por causa disso, versículo 3, lhes propôs Jesus esta parábola. E nós podemos ver que a mudança mostra que é uma única parábola. E aí ele diz, versículo 4, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Ele não está irado, ele não está chateado, não está aborrecido porque essa ovelha o fez andar, caminhar, procurar, perder horas do seu dia, quem sabe dias, em busca dela. Mas não. Mas quando ele encontra, ele fica feliz, ele fica alegre, cheio de júbilo. Não se continha
de tanta alegria. Põe-na sobre os ombros. E indo para casa, reúne os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, voltemos ao versículo 4. Essa parábola aqui proposta por Jesus, ela, no todo, ela é absurda. Porque nenhum homem em sã consciência vai deixar 99 ovelhas no deserto, sujeitas a ladrões e predadores, vai atrás de uma. Isso é absurdo. Mas o apóstolo Paulo diz que o evangelho é loucura para os que se perdem. E se nós pensarmos bem, o evangelho é loucura mesmo. Humanamente falando, é loucura. Somente um Deus que é plenamente amor faria o que Deus fez por nós, suportando o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa rebeldia. Quando eu falo nossa, da humanidade, desde o princípio, Deus ali amorosamente ensinando, punindo, castigando. Até a punição, até o castigo dele era didático. Era para fazer com que os outros prestassem mais atenção, tivessem mais cuidado. É loucura achar que o Deus criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, se fez homem, se esvaziou da sua glória e se fez homem, e nasceu de um casal pobre, pelo menos, né, dentro de um palácio, né? Humanamente falando, já que eu vou, né, enviar meu filho ao mundo, pelo menos que ele nasça numa família nobre, pessoas ricas. Não, mas envia. Maria deu à luz ao príncipe da paz, ao Deus dos deuses, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, numa manjedoura. Um lugar que servia de abrigo para animais. Loucura isso. Sim ou não? Humanamente, a mente humana é incapaz de conceber isso. Mas a divina não. E o filho dele nasce ali naquela manjedoura, pobre, humilde, filho de um profissional que não era qualificado. E aí tem que viver fugindo para não ser morto. E quando se torna homem, ele adulto, é desprezado, é censurado, é criticado. E Jesus veio com o propósito de morrer. Dá para entender isso? Jesus veio ao mundo, Deus se fez homem para morrer. No mínimo, na concepção humana, ele viria para ser rei, para chegar aqui e dominar tudo, com seu poder, com sua autoridade. Que morrer que nada. Mas ele veio para morrer. Morte de cruz. Morte sofrida, lenta, dolorosa. Isso é inconcebível para a mente humana. Então isso é loucura. Então, o fato desse homem abandonar 99 ovelhas para ir em busca de uma, sem saber quanto tempo ele vai levar, o texto não diz, pode ter sido horas, pode ter sido dias. Então ninguém faria isso. No mínimo,
Um homem com 100 ovelhas não é uma pessoa pobre. Tem um recurso, tem um bom rebanho. Então, o mínimo que ele faria é deixar, não no deserto, mas deixar no aprisco aos cuidados de pastores contratados. Terceirizava, olha, vocês ficam aqui cuidando das minhas ovelhas, protegendo-as, que eu vou em busca da outra. Mas deixar no deserto? Não. Não. E aí diz o texto que ele deixa as 99 no deserto e vai em busca da que se perdeu. Ele vai. E procura até, põe aí por favor o versículo, até encontrá-la. Ele não desistiu, não se deu por vencido. Esse é o nosso Deus. Quanto tempo Deus te procurou? Com quantos anos você se converteu e entregou a sua vida para Jesus? Foi o tempo que Ele te procurou. Talvez ainda esteja te procurando. Talvez ainda esteja desejoso de te colocar sobre os ombros e cheio de júbilo, chamar os seus vizinhos, os seus amigos e se alegrar e fazer festa. Esse é o nosso Deus. Nós não temos por que duvidar. Se você está aqui hoje, se você está nos acompanhando, é porque Deus te ama. Se você é essa ovelha perdida, não tem mais por que viver errante, perdida pelo deserto. Jesus quer ser o seu pastor, o seu bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. Ele quer se alegrar, quer te colocar sobre os ombros, quer festejar. E ele diz, versículo 7, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui no versículo 7, Jesus está colocando o dedo na ferida dos fariseus e escribas. Ele está sendo irônico, porque pelas Escrituras não existe justo. Não existe esse homem e esta mulher que não necessite de arrependimento. Não existe. E aí ele diz, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por esses 99 que não necessitam de arrependimento. Ele está sendo irônico. Ele está jogando na face dos seus críticos a sua arrogância, a sua vaidade, a sua prepotência de acharem que eles são justos. E mais do que isso, vocês não deveriam estar criticando o fato dos pecadores estarem vindo me procurar para ouvir a palavra de Deus. Vocês deveriam estar se alegrando, comemorando. Porque esse pecador se converteu e abandonou o pecado. E não me criticando, não criticando a palavra de Deus. E como que a palavra de Deus hoje é criticada? Mas não é de hoje, é desde sempre. Os críticos, os perdidos, os porcos, que estão felizes e satisfeitos rolando na lama, criticam a Bíblia, criticam o Evangelho, criticam as igrejas. Ah, se eles pudessem, tacariam fogo em todas as igrejas, matariam todos os cristãos, queimaria todas as Bíblias. Mas eles não podem, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Já fizeram, já tentaram de tudo na história, nesses últimos 2000 anos, já fizeram de tudo para acabar com a igreja, e não conseguiram, e não vão conseguir. Louvado seja Deus. E ele está falando, e aí vamos para Romanos 3,
Romanos 3, 10, 12. Confirmando isso, né? 3, 10, 12. O apóstolo Paulo... Cadê? O apóstolo Paulo aqui, ele está citando 2 salmos. Depois vocês podem conferir o Salmo 14 e o Salmo 53. Eles são praticamente idênticos. E aí eu penso assim, eu perguntei para Deus, Senhor, por que 2 salmos tão parecidos? É porque um testifica do outro. Vocês podem ver que toda mensagem essencial na palavra de Deus, ela é repetida em livros diferentes, em épocas diferentes, em contextos diferentes. É por isso que nós temos 4 evangelhos. E aí o que diz aqui? Que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, ele cita Salmo, que é um texto do Antigo Testamento, que os escribas e fariseus conheciam, pelo menos deveriam conhecer. Diz assim: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Entenderam? Voltamos para Lucas, capítulo 15. Amém? Então, vamos contextualizar agora esse texto aqui, essa primeira parte dessa parábola dos perdidos. Vamos trazer a aplicação para os nossos dias. Estamos falando para famílias, não é isso? Então, o que nós podemos trazer para os nossos dias, para a nossa vida? Aí eu fui estudar um pouquinho a respeito da característica das ovelhas. E diz assim, as pessoas que criam ovelhas, que cuidam de ovelhas, os profissionais, né? Diz que são animais inteligentes, ao contrário do que eu já ouvi muitas vezes dizendo que as ovelhas são animais estúpidos. Não são, porque eles confundem ingenuidade com estupidez. Mas diz que são animais inteligentes, porém ingênuos. Preste atenção nessas características. São animais gregários, gostam de viver em grupo, não são solitários. As ovelhas gostam de viver em grupos. São animais dóceis, sensíveis. Diz os criadores de ovelhas que uma ovelha, ela consegue sentir quando a outra não está bem, quando a outra está doente. E elas cercam essa ovelha doente. Aí o pastor vai lá ver e cuida da ovelha. Elas têm essa sensibilidade. Diz também que elas têm boa memória. São inteligentes, ingênuas, gregárias, vivem em grupos, são sensíveis, porém, são indefesas. Não possuem garras para se defender, não têm dentes fortes para morder, não possuem veneno, né, para picar e matar o predador. E além disso, são lentas, não conseguem nem correr. Comparando com as corças são indefesas, não têm garras, não têm dentes fortes, não têm veneno. Qual é a defesa da corça? É correr. E corre bem. Então, quando o predador, para conseguir pegar uma corça, tem que chegar muito pertinho. Se ela estiver atenta, não consegue, porque elas são muito velozes. Mas as ovelhas são lentas. Ainda que ela tente correr, o lobo é mais rápido. Então são totalmente indefesas. Por isso
que elas precisam de um pastor para defendê-las, para orientá-las, para guiá-las com o cajado da justiça, que é a palavra de Deus. Um outro simbolismo utilizado para a palavra de Deus, o cajado. Orienta, guia, busca, resgata, mas também dá aquelas pauladinhas das ovelhas rebeldes com a palavra. Então, vocês conseguiram perceber aqui? Eu vi aqui, olha. São animais inteligentes, porém ingênuos, são animais gregários, dóceis, sensíveis, de boa memória, contudo são indefesas. Aí Jesus, chamando Pedro à parte, diz assim: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei os meus cordeirinhos. Ele fala ovelhas, depois fala cordeirinhos na segunda parte. Quantos aqui têm cordeirinhos aos seus cuidados? Tem filhos e filhas? São seus cordeirinhos. E cabe a quem o cuidado? Cabe aos pais. Cuidar, orientar, ensinar, disciplinar. Repreender quando necessário, é claro, faz parte. Deus nos repreende, a Bíblia diz que Deus é pai e repreende aos filhos a quem Ele ama. Então as nossas crianças são ingênuas. Se ela vê um líquido colorido, ainda que seja veneno, ela vai beber achando que é refrigerante, que é suco. Não tem noção do perigo. Ela vai botar a mão no fogo, vai colocar o dedinho na tomada. Por que quem mora em apartamento tem que botar tela nas janelas? É a proteção, é a educação, cuidar da educação. Eu sou de uma geração em que as casas, na maioria dos casos, quando tinha televisão era uma só, e ficava na sala. Enquanto a criança estava assistindo lá o desenho, ao Capitão Asa, por exemplo, poucos aqui vão lembrar, a mãe estava lá na cozinha fazendo a comida, ela sabia o que o filho estava assistindo. Quando iniciava uma programação, faixa etária 12 anos, se o filho tinha 10, ou os pais trocavam de canal, tiravam o filho, ele não deixava. Hoje em dia não, está bagunça. Está bagunça. Filmes para 18 anos, criança de pequeno, menos de 10 anos assistindo, com o pai e a mãe ali do lado. Mas havia esse controle. E hoje, que as crianças têm televisão no quarto, tem internet, está trancada no quarto com a porta fechada, o que a tua ovelhinha, o que teu cordeirinho está fazendo, o que ele está assistindo? Está comendo erva daninha, achando que é pasto verdejante. Está bebendo veneno, achando que são águas cristalinas. Depois, não entende por quê que meu filho está assim, está rebelde, está agindo dessa forma. Não está cuidando do pasto, não está conduzindo aos ribeiros de águas cristalinas. O lobo, antigamente, estava na rua. O lobo agora está dentro da sua casa. Então, precisamos, como pastores desse rebanho, cuidar dos nossos cordeirinhos, das nossas ovelhinhas, por causa dos predadores. Temos que acompanhar, sim. Antigamente, na minha época, a escola era um local seguro. O pai e a mãe deixavam o filho na escola, sabia que o filho estaria ali aprendendo boas coisas. Matérias como o SPB, moral e cívica, a ter bom comportamento, a respeitar os professores, ao aprender a respeitar o professor, está aprendendo a respeitar autoridades.
E quando um pai ou uma mãe era chamado na escola porque o filho se comportou mal, é dessa criança. Hoje em dia não, é ai do professor se chamar o pai na escola. O pai e a mãe, em vez de repreender o filho, quer repreender o professor. Total inversão de valores. Mas nós não podemos esmorecer antes que as nossas ovelhinhas se percam. Cuide para que isso não aconteça. Essa figura aqui dele colocar a ovelha sobre os ombros, qual é o pai que nunca colocou um filho ou uma filha sobre os ombros? A criança está cansada, está num passeio, aí quer colo, aí o pai vai e coloca nos ombros. E a criança fica feliz da vida, então. Essa é a figura. Antes do filho se perder, coloque o filho nos ombros. Dá trabalho. Ter filho não é como ter um gatinho, não é como ter um cachorrinho, dá trabalho. Muito mais trabalho. E temos que botar os nossos filhos no ombro, antes mesmo deles se perderem. Eles têm que se sentir amados, amparados, abraçados, queridos. Temos que proporcionar a nossa casa, o nosso lar, tem que ser um aprisco, onde eles tenham o prazer de estar, onde eles se sintam abrigados, seguros. Mas se acontecer, ou se já aconteceu, da sua ovelhinha ter se perdido, vai buscá-la e busque até encontrá-la. Não desista. Mas ele não me ouve. Pode ser que o teu filho não te ouça, mas Deus te ouve. Então busque a tua ovelha perdida por intermédio de Deus. Coloque os joelhos no chão, ore, interceda pelo seu filho que está perdido. Clame, Senhor, tem misericórdia, que a tua graça possa alcançar, e deixa Deus trabalhar. Talvez ele não ouça o pai e a mãe, mas Deus vai colocar alguém no caminho dele, um amigo do trabalho, na escola, na faculdade, enfim. Mas busque, ore, até encontrá-la. E quando encontrar, faça festa, glorifique a Deus, louve ao Senhor, se alegre, compartilhe essa bênção com seus amigos e com seus vizinhos. É nossa responsabilidade. A palavra de Deus, em Salmo 127:3, diz que os filhos são herança do Senhor. Herança é aquilo que você recebe sem ter trabalhado. Quem trabalhou foi outro. Foi seus pais que trabalharam, foi seus avós que trabalharam, juntaram aquela herança e você recebeu aquilo ali sem ter feito esforço algum. Os filhos são heranças que o Senhor nos dá. Os nossos filhos não nos pertencem, pertencem a Deus. E nós temos essa responsabilidade de cuidar daquilo que Deus nos deu. E cuidar bem, porque seremos cobrados. Se erramos, e todos nós erramos, qual é o pai, qual é a mãe que não erra, que não falha? Erramos. Então, reconhecer o erro, pedir perdão a Deus, e agora, Senhor, me ajuda a consertar essa situação. Que o meu filho, que a minha filha, que a minha ovelhinha, que o meu cordeirinho sejam alcançados pela tua graça e a tua misericórdia. Amém? A dracma perdida. É o que está perdido e não sabe.
Essas parábolas, originalmente, eu preciso falar isso mais de uma vez, para ninguém achar que eu estou distorcendo a palavra de Deus. Eu tenho consciência, aponta para o amor de Deus. E o esforço de Deus, a dedicação de Deus, o zelo de Deus em buscar o que está perdido, seja uma ovelha, uma dracma ou um filho. A humanidade está representada aqui. Mas, vamos ver algumas características aqui do trabalho dessa mulher e contextualizar também para as nossas vidas. É importante sempre lermos, entendermos, mas contextualizar, adaptar, sem distorcer, mas para que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Versículo 8 então, por favor. Ou qual? Viram? Ele não mudou, ele está dando uma continuidade. Ele terminou a parábola da ovelha perdida e agora faz. Ou o pensamento continua. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, isso aqui é Jesus falando, eu vos afirmo, de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então vejam bem, a mulher perdeu uma das suas dracmas, ela tinha 10. O pastor tinha 100 ovelhas, perdeu uma, prejuízo de 1%. Agora a mulher tem 10 dracmas, perdeu uma, prejuízo de 10%. Sendo que uma ovelha vale muito mais do que uma dracma, em valores econômicos. Mas a ênfase aqui não está no valor em si. Não está no valor que você ou eu temos para o mundo. Eu, por exemplo, para o mundo, eu não tenho nenhum talento especial para que eu seja valorizado. Eu sou um perna de pau. Se eu fosse um Ronaldinho Gaúcho da vida, eu teria muito valor para o mundo. Se eu fosse um cientista, um físico, um químico, renomado, com trabalhos acadêmicos reconhecidos, quem sabe até prêmio Nobel na ciência, aí eu teria muito valor para o mundo. Se eu fosse um artista talentoso, mas não sou. Para o mundo eu não tenho nenhum talento. Se eu morrer hoje para o mundo, não vou fazer falta. Para o mundo, não. Então, a questão aqui, mas para Deus, nós, você e eu, temos valor. Tanto quanto um Ronaldinho Gaúcho, um Neymar, o artista mais bem pago aí de Hollywood. Temos o mesmo valor, a mesma importância. E aí dentro desses absurdos diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas se perder uma, não acende a candeia? Só em acender a candeia, em gastar o azeite da candeia, de deixar de lado as suas tarefas do dia, ela já gastou mais do que uma dracma. O preço que Deus pagou pela tua salvação, não dá para comparar. Ele entregou o seu Filho unigênito para salvar aquele que nem queria saber de Deus, que desprezava Deus, que blasfemava contra Ele, que era inimigo dele. Não dá para comparar. Mas Jesus, ele ilustrando esse amor de Deus, revelando esse amor de Deus para com o perdido, para com a humanidade perdida, ele diz:
Se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. Aleluia. Assim como o pastor, que procurou pela ovelha perdida até achar, e quando achou, não ficou irritada com a ovelha, não espancou a ovelha, não bateu na ovelha, não maltratou a ovelha, não descarregou ali a raiva dele na ovelha, mas colocou ela nos ombros e se alegrou. Essa mulher aqui, ela acendeu a candeia. Novamente, a ilustração. A candeia está apagada. Quando ela está fechada. Quando eu não leio, quando eu não medito, quando eu não reflito, ela está fechada. De que adianta? Apagada. Uma lâmpada apagada. Uma lâmpada sem azeite. Uma lâmpada elétrica, sem eletricidade. Não tem valor nenhum. Mas quando eu pego essa lâmpada e acendo essa lâmpada, e me alimento da luz dessa lâmpada, a minha mente que estava em trevas fica iluminada. O meu coração, que estava frio, morto, passa a ficar aquecido. A chama de Deus se acende. O amor por Deus e pelo próximo se manifesta, se revela. A lâmpada tem que estar acesa. Mas não com misticismo, deixar uma Bíblia aberta na sua casa e achar que isso vai resolver o problema. Não vai. Elas têm que estar iluminando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. E aí ela perde a dracma. Ela acende a candeia e vai varrer a casa. Vai vasculhar cada cantinho da casa. Vai ter que arrastar móvel. Puxar sofá para lá, poltrona para cá. Até encontrar. Procura diligentemente. Ela se esforça. Ela não deixa para amanhã. Ela não mede esforços. Procura em cada canto, cada cômodo. As casas dessa época não eram como as de hoje. As casas eram escuras, não tinham janelas. A casa dos pobres. Não tinha uma iluminação boa, não existia lâmpada de LED. Não existia lanterninha do celular para iluminar. Era uma candeia que também não iluminava muita coisa. E ela tinha que varrer, muitas vezes, casa de chão de terra batida. A dracma se confundia ali com a cor da terra, do barro. Mas, contextualizando, nós temos que vasculhar, temos que procurar diligentemente até encontrá-la. Vamos contextualizar, vamos trazer esse ensinamento, essa lição para as nossas vidas. Será que nós, você e eu, não temos dentro do nosso lar, no convívio da nossa família, dracmas perdidas? E que precisamos procurá-las? E precisamos encontrá-las? E procurar até encontrar? Vejam que essa mulher não acusou o marido de ter perdido a dracma. Onde está a minha dracma? Você pegou? Ela não chamou os filhos, não acusou os filhos. Ela assumiu a responsabilidade. Ela se deu conta que a dracma havia sumido e ela tratou de procurar. Ela não se acomodou.
Ela não deixou por conta. Quer saber, essa dracma está perdida, mas eu também não vou procurar não, vou perder meu tempo não. Quem quiser que procure. Desculpa. O emprestável do meu marido que procure, que ache. Eu tenho mais o que fazer da minha vida. Os filhos que tem que procurar. Fulaninho, vai procurar a dracma, vai encontrar, vai. Não, mas eu estou brincando. Não vai brincar não, você vai procurar e vai achar. Porque não fui eu que perdi. Foi você, então você que tem que procurar. Não, a pessoa que se deu conta, assume a responsabilidade de procurar. Você que está aqui hoje, você que está nos acompanhando, você se deu conta, você despertou para a realidade que na sua casa tem uma dracma perdida, assuma você, não delegue a outros a responsabilidade de encontrar essa dracma. Não fique esperando pela sua esposa, não fique esperando pelo seu marido, não fique esperando pelos seus pais, não fique esperando pelos seus filhos, não espere por quem quer que seja. Assuma você a responsabilidade, acenda você a lâmpada, a candeia, acenda você. Pegue a vassoura você. Vai varrer, vai limpar, vai procurar, vai arrastar os móveis você. Se você tiver ajuda, melhor. Mas se não tiver, também não fique criticando, porque está fazendo sozinho. Porque se Deus revelou a você essa dracma perdida, é porque Ele quer que você procure. E a partir do teu esforço, talvez a tua esposa veja, o teu marido veja, os teus filhos vejam, os teus pais vejam o teu esforço e encontrar essa dracma perdida e se prontifique a te ajudar. O que você está procurando? A dracma perdida. Você já olhou ali? Não, então eu vou olhar. Talvez. Se isso acontecer, glória a Deus. Se não, faça como essa mulher. Procure diligentemente até encontrá-la. E agora vamos a 2 textos da palavra de Deus que eu quero ilustrar. Qual pode ser essa dracma perdida? O que pode ser essa dracma perdida? Então, por favor, abram em Gálatas 5, 22 e 23. Acho que é isso. Não, 23. 22 e 23, isso. 22 e 23. Aqui fala do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vai tratar não apenas de sentimentos, mas de atitudes, de coisas práticas. O amor é prático, a bondade é prática, a generosidade é prática. Como que Deus provou o seu amor por nós? Praticando o amor, descendo à terra, se fazendo homem. Como que nós praticamos o amor? Amando. Como que nós praticamos a justiça? Sendo justos. Como que nós praticamos a verdade? Falando a verdade. Então aqui, vamos, para ilustrar, talvez um desses sentimentos, ou uma dessas práticas aqui, você ou eu tenhamos abandonado no dia a dia, na nossa família, temos deixado de lado no nosso coração. Diz que o fruto do Espírito é amor. Talvez a dracma do amor tenha se perdido na sua casa, na sua família. Não existe mais a amabilidade. Você está ali porque não tem para onde ir. Tem filhos que estão na casa dos pais esperando, aguardando se tornarem adultos, ter trabalho para poder ir embora. Porque não existe mais amor. Há uma convivência ruim. É atrito o tempo todo. É discussão, é desavença. Porque a dracma do amor se perdeu. Você se deu conta disso? Busque. Abra, acenda a candeia.
Vai falar com Deus. Pergunte a Ele: Senhor, o que eu posso fazer para mudar essa situação? Vai varrer teu coração, vai varrer a tua mente. Encontrar. Lembra-te de onde caístes e volta ao primeiro amor. Está faltando amor? Seja você a primeira pessoa a resgatar a dracma do amor dentro da sua casa, dentro da sua família. Está faltando alegria? Você não sente prazer de voltar para casa? Você não sente prazer de estar na convivência com seus familiares? Resgate essa alegria. Busque essa alegria nas mínimas coisas. Nós não precisamos de grandes coisas para sermos felizes. As coisas ruins, na balança, pode estar pesando mais. Mas à medida que essas dracmas que estão perdidas forem sendo encontradas, as coisas vão mudar, vão cambiar. Busque a alegria do Espírito. Não apenas nas coisas materiais, mas em meio à carestia, à falta, à necessidade, à doença. Tenha alegria e agradeça a Deus pelo fato de estar vivo. Talvez esteja faltando a paz. Seja você, então, essa conexão da paz na sua casa. Se tiver que calar a boca e ficar quietinho, fica. Fica em oração. Fale com Deus. Acenda a candeia. Varra a casa. Limpe a casa. Até encontrar a dracma da paz. Da longanimidade. O que é ser longânimo? É ter um ânimo longo. Não desanime. Não é fácil. Essa mulher aqui varreu, acendeu a candeia, varreu e procurou até achar. Esse até dá a ideia de que não achou rápido, não foi rápido. Procurou diligentemente. Quando o pastor vai atrás das ovelhas, diz que ele procurou até achar. Dá a ideia de que levou tempo. Foi trabalhoso. Talvez, para você, não seja tão trabalhoso. Mas se for, não desista. Tenha um ânimo longo. Não se deixe abater. Muitas vezes, quando nós estamos tentando alcançar o objetivo de Deus na nossa vida, parece que a coisa piora. Mas não desista. Se firme, segure na longanimidade, nesse bom ânimo, nessa predisposição de não desistir, não desanimar, de ser paciente e perseverante. Talvez seja a dracma da benignidade. Já não há mais bondade, já não há mais amabilidade, já não existe mais gentileza, já não existe mais generosidade. Não fique, eu volto a falar, não fique culpando A ou B. Assuma essa responsabilidade de você procurar por essa dracma, a dracma da benignidade, da amabilidade. Trate o outro com amabilidade, com gentileza. Ah, mas eu só levo coice. Persevere. As coisas não vão mudar com as nossas murmurações. As coisas não vão mudar se ficarmos reclamando. Mas, quando nós acendemos a candeia e praticamos a palavra de Deus, aí sim as coisas mudam. Aí sim nós podemos esperar mudança. Candeia da bondade, candeia da fidelidade,
de falar a verdade, de não haver mentiras dentro de casa. A dracma da mansidão. Ah, mas eu sou assim mesmo, eu sou estourado mesmo. Você é assim, mas não pode ser assim. Ou vai morrer sendo assim, e depois vai ter que prestar contas para Deus. Se nós cremos num evangelho que transforma, que muda, então nós temos que crer que essa mudança não vai ocorrer só na vida do outro, não, mas na minha também. Então, se eu tenho um temperamento que precisa ser mudado, é a palavra de Deus que vai me revelar isso. Essa candeia acesa. E eu varrendo e revendo as minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações. E aí buscando e orando, Senhor, ajuda-me a ser manso. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão o reino de Deus. Com gritos, com discussão, não vamos conseguir nada. Apenas destruir as nossas vidas e a nossa família. Temos que buscar. E domínio próprio. A dracma do domínio próprio. Perdi. Quer saber? Eu não tenho. Cabe a você se dominar. Como? Quando você está nervoso, estressado, querendo dormir, você não toma um chazinho de camomila? Se o negócio estiver muito ruim, você não vai, não toma um remedinho? Aqui, ó. Chá de camomila bom. Remedinho bom. Para fazer a gente se acalmar e ter domínio próprio. Ter controle das nossas emoções. Você não vai conseguir controlar a emoção do outro. Mas Deus pode. Mas para Deus fazer, Ele tem que ver em mim primeiro. E eu vou buscar. Vou acender a candeia. Vou varrer a casa. Diligentemente. Não vou deixar para amanhã, não vou deixar para depois. É hoje e agora. 1 Coríntios 13, 4 a 7, para fecharmos. Porque aqui podemos observar algumas outras dracmas. Sentimentos e atitudes preciosos. Que de repente ao longo da nossa vida nós perdemos. Ou sentimentos e comportamentos, atitudes que nós trouxemos da nossa casa. E replicamos os erros. Na casa dos meus pais era assim, meu pai era ignorante, gritava com minha mãe também não deixava pouco, respondia também, panela voava para todo lado. E aí você casa e repete a mesma coisa na sua casa. Não é assim. Talvez algumas dessas dracmas você nunca tenha tido na sua vida, mas chegou a hora de procurar. Outras você perdeu e deixou para lá. Perdi uma, ainda tenho 9, tá bom. E aí quando você se dá conta, perdeu mais uma, que era 10, virou 8. Ainda tem 8. E assim vai perdendo, porque uma coisa leva a outra. É como uma bola de neve. Ela começa pequena, vai crescendo e vai destruindo tudo que vai encontrando pelo caminho. Quando chega lá embaixo, só destruição. 13:4 fala de paciência, fala de benignidade. Isso aí nós já vimos aqui
em Gálatas 5. Não precisamos estar repetindo. Mas diz também aqui, em 1 Coríntios 13, 4, 7, diz que o amor não é ciumento. Ou seja, ele não é invejoso. É estranho, né? Mas às vezes tem inveja dentro de casa. O marido às vezes tem inveja da esposa porque ela ganha mais do que ele. A esposa às vezes tem inveja do marido porque ele é bem relacionado, tem boas amizades e ela não. Ele fica com inveja, com ciúme do marido. Os irmãos, um tem inveja do outro. Aí como nós vemos isso na Bíblia? Por que Caim matou Abel? Por causa de inveja. Ele ficou com ciúme do irmão. Porque Deus aceitou a oferta de um e rejeitou a do outro. E aí ele, em vez de acender a candeia, varrer a sua casa e descobrir por que Deus não aceitou a sua oferta, ele resolve o problema matando o irmão. Não é ciumento. Quer dizer, não pode existir inveja. Ele não se ufana. Ou seja, ele não fica se vangloriando, não fica cantando vitória, porque eu sou melhor do que você. Fica menosprezando a família. Não, porque seu pai isso, sua mãe aquilo, sua família era assim, você também é igual. Não. Não fica se vangloriando, se sentindo melhor, maior do que o outro. Isso não pode existir entre os cônjuges, dos pais para com os filhos, entre os irmãos, dos filhos para com os pais. Você estudou, você se formou, seu pai não? Mas quem foi que financiou, quem foi que bancou os seus estudos? Mas agora porque você tem faculdade, você se acha melhor, você se acha superior aos seus pais? Não pode, não deve. Acenda a candeia, varra a casa do teu coração e encontre a dracma perdida. Não se ensoberbece, não é orgulhoso, não tem sentimento de superioridade, mas é humilde. Perdeu a humildade, está faltando humildade na sua casa. Vocês se sentem superiores à família do vizinho? Porque vocês são crentes, o vizinho não é? Foi graça e misericórdia de Deus sobre a sua vida. Ah, porque a minha igreja é melhor do que a igreja. Pode parar. Não somos melhores do que ninguém. Queremos apenas, desejamos apenas ser fiéis a Deus. Nós temos que competir. Eu tenho que competir comigo mesmo. Hoje eu tenho que me esforçar para ser melhor do que eu fui ontem. E amanhã me esforçar para ser melhor do que eu fui hoje. O outro é orar, interceder, pedir pela vida dessa outra pessoa. Não ser como os escribas e fariseus, que se sentiam superiores, mas sermos pecadores, humildes, que buscam a Deus, buscam a Jesus para ouvi-lo e terem a vida transformada. O amor, ele não é inconveniente. Você age de maneira inconveniente? De maneira indecente? Você fica censurando a tua esposa ou o teu marido na frente dos outros? Isso não é conveniente. Isso é indecente. Você critica seus pais? Não pode. Não deve. Perdeu essa dracma, trate de procurar. O amor
Não procura seu próprio interesse, seus interesses. Mas se eu faço parte de uma família, eu tenho que buscar o interesse da minha família, da minha casa. Eu não posso ser egoísta e pensar apenas em mim. Porque o que é bom para minha família é bom para mim. E nem tudo que é bom para mim é bom para minha família. Como igreja, eu tenho que pensar no que é bom para a igreja. Não para mim. Não para o meu ministério. Não para minha. Não, mas para a igreja. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Se você, da sua casa, vive em busca apenas dos seus interesses, é porque você perdeu essa dracma. E precisa encontrar. Procure diligentemente, o quanto antes. Não se exaspera. Não se ira facilmente. Não existe pavio curto. Não se ressente do mal. Não guarda rancor. O rancor é um veneno que quando você abriga ele no seu coração e deixa ele crescer, você está se envenenando, você está se matando. Varre o lixo do rancor para fora. Não se alegra com a injustiça. A dracma da justiça foi perdida? Não existe justiça, não existe verdade dentro da sua casa? Busque essa dracma. O amor, ele se alegra com a verdade. Foi perdida a verdade? Procure a verdade. Aleluia. À noite daremos continuidade, vamos tratar da parábola, a terceira parte dessa parábola, que trata do filho perdido. Se puder vir à noite, será muito bem-vindo. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, ó Deus, a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que o texto que nós lemos não seja apenas palavras vazias jogadas ao vento. Que todos aqueles, assim como eu, pecadores, vieram e vêm à tua casa sempre com a disposição de ouvir uma palavra que possa nos transformar, trazendo edificação, trazendo purificação, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo vida. Que eles possam ter encontrado, Senhor, isso nessa manhã. Que nós possamos colocar em prática a meditação dessa manhã. Como pastores do nosso rebanho, das nossas ovelhinhas, possamos ter o cuidado com o que as nossas ovelhinhas estão comendo, os pastos por onde elas têm ido, a fonte da onde ela tem bebido, para não se perderem. Que nós tenhamos as nossas ovelhinhas, os nossos cordeirinhos sempre ao alcance dos nossos braços, dos nossos olhos, do nosso cuidado, porque os predadores, Senhor, estão à espreita. Oh Deus, louvado e bendito seja o teu santo nome. E como pais, nos levantamos para orar, por interceder por aquelas ovelhinhas que se perderam, estão perdidas. Tem misericórdia, Senhor. Resgata as nossas ovelhinhas perdidas. Faça, Senhor, aquilo que nós, humanamente falando, não podemos fazer. E ajuda-nos, Senhor, também a compreender a parábola da dracma perdida. A buscar esses valores, esses princípios, esses sentimentos,
essas atitudes tão preciosas, mas tão desvalorizadas pelo mundo, mas que nós possamos entender o valor e buscar diligentemente até encontrar. Obrigado, Pai, de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei, o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, e não há lugar que a sua graça não possa me achar. Se ainda há uma ovelha perdida, se ainda há uma dracma perdida, o Senhor pode mudar essa situação. Que nós nos posicionemos, como o pastor bem pregou aqui, para trazer de volta essa ovelha, essa dracma que se perdeu. Muito obrigada pela tua palavra, que nós possamos, Pai, meditar nela todos os dias, que todos os dias nos posicionemos como verdadeiros cristãos, que buscam viver a verdade da tua palavra e que não descansam enquanto não encontram a ovelha ou a dracma perdida. Senhor, nos leva debaixo da tua proteção, que o Senhor possa guardar os nossos lares, que o Senhor possa operar nas nossas vidas, nas nossas casas, e que mais tarde, Senhor, possamos estar aqui novamente para te engrandecer, te glorificar e te engrandecer. Aleluia! E que antes de ir embora, você pode aplaudir ao nosso Deus, que não é igual a nada nesse mundo, que nos ama de uma forma tão incondicional. Aleluia! Um domingo abençoado. Eu poderia estar
em qualquer outro